está vendo. Até diria que dentro da ética social é até permitido. É até comum, né? É até comum. A ética, tá bom e tal. Mas e a cosmoética? Será que está tudo bem na cosmoética? É um questionamento que eu me faço. Eu pego para mim. E acredito que todos nós aí tenhamos que refletir sobre isso. Tem um outro aspecto que é importante, Tom, da gente falar em relação à cosmoética, é porque esse nosso padrão de postura, né, de pensamentos, de sentimentos e de atitudes mesmo no dia a dia, é que vai fazer a diferença do tipo de companhia que nós temos extrafísicas. Bacana. Tá? Então isso daí faz diferença na hora que nós estamos num projeto, querendo fazer diferente, querendo alcançar uma meta, querendo ajudar. E aí, qual é o tipo de companhia que nós vamos nos ligar, né? Nos linkar, nos afinizar? Então, se eu tenho um padrão anticosmoético de querer prejudicar, de querer sair ganhando a qualquer custo, com que tipo de consciência que eu vou me afinizar? Né? Então, isso daí faz toda a diferença também na hora que a gente quer dar a acabativa, né? Manter um determinado projeto e chegar até o fim. Quais são as consciências que estão nos ajudando nisso tudo? Né? Isso daí é um questionamento que dentro da visão convencional a gente não faz. É verdade. Né? Agora, se a gente explorar o lado extrafísico também, por que determinados projetos muitas vezes não dão certo? Às vezes até melhor que nem dê, né? Porque vai que dá certo um projeto que está totalmente anti-evolutivo, o rastro negativo que a gente vai deixar com aquelas consciências. Às vezes pode estar protegendo a própria consciência. Exatamente. Às vezes você fala assim, poxa, mas dá tudo errado para mim. Dependendo do projeto, às vezes é melhor dar errado agora, né, para evitar um estrago maior. Então esse é um aspecto que é importante da gente estar avaliando. Eu estou tendo amparo de função nas minhas atividades, nos meus projetos pessoais, naquilo que eu realmente me propus a fazer, ou eu estou tendo uma companhia de assediadores ou guias cegos, né? São consciências que elas já têm um nível evolutivo inferior. Muitas vezes a ideia dele não é de querer o melhor para todos, mas querer o melhor para si. Sim, uma visão mais estreita. Perfeito. Qual é o meu norte? Qual o norte da cosmoética? Universalismo seria um bom norte? O que você acha? Com certeza, se a gente começar a pensar que a gente não está aqui só para resolver as nossas questões pessoais e egoístas, o primeiro movimento seria o quê? É expandir, é abrir para o universalismo, para atingir o máximo de consciência possível. Né? O planeta como um todo, quer dizer, a gente também é responsável por esse planeta. Sim. Né? Então, assim, é fácil criticar o governo ou o outro que joga lixo na rua, enfim, é muito fácil jogar a culpa no outro, mas assim, qual é a minha parte em tudo isso? Né? Então, quanto mais universalistas nós formos, é onde a nossa proexis vai estar mais alinhada. Me ocorreu também de passar para você comentar sobre o exemplarismo dentro desse processo cosmoético. Eu posso até compreender a cosmoética, mas e o exemplo? O exemplo, o primeiro que dá somos nós, né? Não adianta a gente estar cobrando do outro se isso daí nem nós conseguimos já colocar no nosso dia a dia. Né? Então, assim, é no dia a dia, é fazendo diferente, e é essa energia de fazer diferente que vai ser o exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Então, esse é o exemplarismo que precisa ser passado, que precisa ser dado. E é onde vai fazer toda a diferença na comunidade que a gente vive, na sociedade e no planeta. Queria até estar anotado aqui, sustentabilidade pessoal dentro da cosmoética. O que você pode, para a gente fechar esse bloco de cosmoética, o que você vai colocar, como eu vou sustentar isso? Bom, a gente pode até voltar lá no que eu estava falando do período que eu fui me especializando e estudando dentro da área de conscienciologia, e aí, é claro, posso até ampliar o meu dia a dia mesmo. Como eu te falei, eu terminei o mestrado recentemente, né? E assim, no dia a dia, quando a gente realmente vai começar a pôr em prática todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo
nos livros, nos cursos de Conscienciologia ou em outros estudos que nós vamos fazendo, colocar em prática requer sustentabilidade, né? Além da cosmoética, que vai dar toda a diferença aí com qual companhia extrafísica que eu vou estar me ligando, né? Me afinizando, tem a questão, eu estou realmente sustentando cada atitude minha? Então passa, por exemplo, pelo aspecto energético. Eu tenho energia para manter os meus projetos? Isso é um exemplo do que a gente pode falar de sustentabilidade pessoal, né? Eu tenho a persistência nos meus projetos? Isso também faz parte da sustentabilidade pessoal. Porque é aquilo que a gente comentou, projeto todo mundo tem, faz a listinha, muitas vezes a gente até consegue começar, mas e chegar até o fim? Né? Quantas vezes a pessoa inicia uma faculdade, faz 1, 2 anos, já para por ali, daí a pouco começa uma outra faculdade, lá para as tantas para de novo e só fica mudando de faculdade para faculdade. É um exemplo clássico, né? Agora, cadê a sustentabilidade dessa pessoa? O que efetivamente está afetando para ela ter a sustentabilidade para ir até o final dentro dos projetos dela, né? Tem um aspecto que é muito interessante da gente pensar, é o seguinte: já parou para pensar que muitas vezes os projetos que nós abortamos, né, ou paramos pela metade, é porque passa muitas vezes pelo medo inconsciente, talvez, de uma responsabilidade. Olha só. Né? Então imagina, depois de um processo em que você realmente investe num projeto, e você faz diferente e que você consegue, por exemplo, passar 4, 5 anos dentro de uma faculdade e você olha para trás, você vê o quanto você cresceu, aprendeu e adquiriu de informações que dali para frente você não pode ser considerado mais o mesmo. E a responsabilidade disso, Tom? Nós já não podemos mais atuar, agir, ter as mesmas posturas de 5 anos atrás. Claro, tem a questão da partilha do saber, né? Quantas pessoas hoje têm acesso a um curso superior, só para dar esse exemplo. É um exemplo. Né? Quer dizer, você que tem curso superior, que é que você está fazendo. Né? E a gente pode ampliar, pensa no quanto que eu falei já, que poxa, eu tenho um contato com a Conscienciologia há 13 anos, o que eu poderia, o que eu tenho que estar já pegando dessa informação e estar passando adiante? Qual é a responsabilidade que eu tenho diante da sociedade que eu vivo, diante das pessoas que eu convivo, diante do planeta, de ter já essas informações, o quanto que eu consigo pôr em prática, né? É aquela história, poxa, o conhecimento chega, mas o quanto que eu consigo pôr em prática? O quanto que eu estou sustentando isso e passando adiante? Quer dizer, é a gestação consciencial que vem naturalmente, no sentido de você até retribuir para a sociedade aquilo que você está recebendo, né? Tanto da sociedade intrafísica, e a gente não pode esquecer da sociedade extrafísica, que também investe na gente, Tom. Claro. Né? São os amparadores que vão estar aqui junto com a gente, investindo, né? Na hora que a gente vai adiante num projeto desse, e eles vêm também no sentido de nos ajudar. O paradigma é muito amplo. Com certeza. É muito amplo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Aracê e desse o seu recado aqui, final dessa semana, para você, meu amigo do Ciência e Consciência. Ok, então, bom, a Aracê é uma das instituições conscienciocêntricas, né? E vocês podem acessar as nossas informações, os cursos, palestras, eventos que acontecem na instituição através do nosso site. www.arace.org, tá? Então lá vocês têm a programação, tem eventos, palestras, cursos acontecendo em várias cidades do país. Então tem no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, BH, enfim, tem várias localidades com eventos da Aracê que pode ser acessado no nosso site. E você poderia deixar o seu recado comentando um pouquinho do princípio da descrença. Eu não canso de falar, principalmente esse programa, você sabe, vai ao ar aqui em Jundiaí, mas não só aqui, depois vai para a internet e várias pessoas do mundo todo podem baixar esse programa. E aí eu vejo o princípio da descrença como um princípio importante para a gente evitar
dogmatismos, para a gente evitar a lavagem cerebral. Então, eu gostaria do seu comentário sobre esse princípio. Não, com certeza, porque, na verdade, a ideia é que cada pesquisador, cada consciência tem as suas próprias experiências. Vivencie para realmente compreender o paradigma consciencial e cada uma dessas propostas que a gente traz, as técnicas que nós comentamos, né? Tudo isso é importante que a consciência ela vivencie para ela perceber o que realmente funciona ou não, né?